Olá pessoal, vamos para mais uma reflexão a respeito de entendimento, a reflexão 2 a respeito de entendimento, parte 2. Hoje eu vou falar um pouco sobre a razão na criação do mundo e a razão também em Jesus, no verbo que se fez carne, né? Então é a segunda reflexão que eu faço sobre entendimento. Estou sempre falando sobre entendimento, que na verdade é uma espécie de teologia sistemática, tá? Né? Se você entrar no curso de teologia, provavelmente você vai ver isso em teologia sistemática, mas eu costumo chamar de entendimento, que é a parte racional dos evangelhos e tudo mais, né? E uma parte que exige aí que você entenda com o que você está lidando, a quem você está servindo. Muitas pessoas falam de servir a Deus, mas é poucas pessoas que procuram entender a proposta dele. Deus tem uma proposta para nós e a gente tem então dificuldade em entender essa proposta, né? E alguns dizem assim: ah, proposta de salvação. Tá certinho, é de salvação, mas tem toda uma história, tem toda uma lógica por trás dessa salvação. Não é simplesmente essa informação não é uma resposta que satisfaz as pessoas. Muita gente fica satisfeito com isso. Ah, vou salvar do inferno, acabou, entendeu? Tá, só isso, né? Mas não é só isso. Tem uma complexidade aí nesse processo todo de salvação. Isso é uma matéria chamada soteriologia, né? Salvação. Mas a gente vai falar o que talvez com uma linguagem um pouco mais popular a respeito de entendimento, parte 2. Então vamos em frente aí e boa sorte. Então, se você gostar do que você ouvir aqui, você também compartilha, indica para os amigos. Na verdade, isso é um cursinho aí que eu devo estar ministrando aqui através desses vídeos aí. E eu fico feliz de saber que você está acompanhando. Então vamos em frente. Entendimento, parte 2, falando sobre a razão na criação e a razão em Jesus. Eu gostaria de começar trazendo aqui um versículo que é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. João, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só essa introdução, ela já é uma introdução incrível, é uma introdução fantástica. Quem está falando, quem está escrevendo é o apóstolo João, é o apóstolo amado de Jesus, aquele que andou com ele durante 3 anos. Era aquele jovem do qual o teste encostou a cabeça sobre o peito de Jesus. Era o que talvez tivesse mais ali, demonstrasse mais amor por Jesus. Tinha um carinho especial com João. Até que João não morre martirizado. João, ele morre por morte natural na ilha de Patmos, preso, e a ele é quem é revelado o Apocalipse. Então João é um sujeito muito especial para próprio Jesus, né? E esse homem que andou com o Jesus, com o verbo que se fez carne, ele andou com o Cristo, andou com Jesus. Ele chama Jesus de verbo, e verbo exprime ação, movimento, e ele diz assim que Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pois mais tarde ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é ação. Verbo é um movimento. No princípio era uma ação, era um movimento. Esse movimento era o próprio Deus. Deus é essa ação, é esse movimento. E ele fala que essa ação, esse movimento se torna carne. Então note que a explicação de João a respeito de Deus é que Deus é um movimento, é uma ação. Mas essa palavra verbo foi traduzida do grego. No grego ela chama-se logos, porque o evangelho de João foi escrito em grego, grego koiné. E o grego koiné era um grego popular. Então, logos no mundo grego é uma palavra que vai além do verbo. Logos, ele pode ser traduzido para o verbo, mas logos, que é a palavra que foi escrito, no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Essa palavra, ela diz um pouco mais para nós do que simplesmente verbo, que é simplesmente uma ação. Na verdade, logos é a explicação do grego para a força criadora, a força criadora do mundo, a inteligência criadora. E logos, então, é uma palavra
que ela, no mundo grego, dentro da cabeça do grego, era uma palavra popular para eles. Então eles diziam que por trás da physis, e physis é natureza, physis em grego é natureza, que deu origem à palavra física, que é a matemática da natureza, né? Física é a matemática da natureza. Então a natureza é physis. Então o grego, olhando para physis, olhando para a natureza, olhando para o mundo, olhando para o cosmos é a criação, o cosmos é o mundo todo, o cosmos é o universo, é toda a criação, é toda a physis. Quando o grego olhava para isso, ele dizia: tem um logos, tem uma lógica por trás disso, tem uma lógica, tem um movimento por trás disso, tem uma ação, existe uma ação, uma ação em uma força que produziu toda essa criação. Então para o grego, logos é essa ação inteligente, esse movimento que criou todas as coisas, tá certo? Então para o grego isso era como uma espécie de inteligência criadora. Então quando ele fala no princípio era o logos, ele está dizendo que no princípio era uma inteligência criadora. E essa inteligência, a palavra inteligência, ela também pode ser traduzida como razão. Logos também pode ser traduzido como razão. Razão nada mais é que um sentido, nada mais é que um norte para se seguir num plano, né? Então a inteligência, ela é uma conexão lógica que faz sentido. Ela é uma conexão lógica que traz um entendimento. Por isso pode ser traduzido como razão também. Então ficaria assim: no princípio era a razão estava com Deus e a razão era Deus. Deus era a razão e a razão era Deus. A razão é essa inteligência criadora. E isso é revelador. Por que é revelador? Porque João está dizendo que existe uma razão, existe uma inteligência por trás dessa criação toda. E essa inteligência ele chama de logos, que também pode ser chamado de razão. E é revelador porque a gente só ouve dizer que Deus... Ele é espírito, portanto os adoradores importa que adorem espírito, é verdade. Que Deus é uma força, que Deus é infinito, enfim. E Deus é colocado para a gente de uma forma tão inalcançável, tão inacessível, que a gente tem dificuldade de acreditar que Ele está próximo da gente, do nosso lado, e que Ele trabalha com uma particularidade da qual é uma ferramenta que a gente também usa, que é a razão, né? Então falar que Deus é a razão e a razão era Deus, no princípio era uma razão, a razão estava com Deus e a razão era Deus. Falar que Deus é razão, e aí eu quero abrir um adendo e dizer que Deus não é só a razão, mas Deus também usa a razão. É diferente. Uma coisa é eu limitar Deus a um pensamento racional ou uma lógica de cognição racional, humana. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que ele também usa a razão e ele também tem na composição de si, vamos falar assim, essa ferramenta chamada razão, da qual ele usa. E isso é libertador. Isso é libertador porque você pode entender então que se você ainda que não acredite em Deus, se você for pelo caminho da inteligência, é provável que você será bem sucedido nessa vida. Se você for pelo caminho da razão, é provável que você seja bem sucedido nessa vida. Porque a razão, a inteligência vai no sentido da construção do ser humano, vai no sentido do que é bom, né? A razão e o entendimento e a inteligência vai no sentido do que é bom, no sentido da construção. E isso tira o ser humano do mundo da emoção, tira o ser humano do mundo, simplesmente do mundo dos afetos. E aí traz uma outra prerrogativa, a prerrogativa de fazer o que é racional. Porque se Deus é razão, há necessidade de se fazer o que é racional. Aliás, essa é a grande diferença entre o homem e os animais, né? A racionalidade, né? Então,
Isso é libertador porque quantas pessoas você não conhece que de repente nem acreditam em Deus ou não levam a Deus a sério, mas levam a inteligência e a razão a sério e são bem-sucedidas. E muitas vezes você que quer levar a Deus a sério, mas você não leva a razão a sério, você leva a Deus a sério, mas um Deus no campo das emoções, no campo dos afetos, e você então tem apesar de ter bastante fé, está tendo uma limitação cognitiva, uma limitação de entendimento, e está achando que Deus só trabalha no mundo da sobrenaturalidade, da espiritualidade, e Deus está trabalhando aí dentro da razão. Deus trabalha tanto dentro da razão que te colocou dentro de uma realidade racional. Você está inserido numa existência, numa realidade racional. Você está inserido num mundo onde tudo no mundo é razão. Como é que Deus não trabalha com a razão? Deus te deu um cérebro para você pensar. Eu costumo trazer o exemplo daquela menina de 17 anos que está na igreja e que se apaixonou pelo traficante, e aí então ela vem para a igreja para poder orar, porque ela quer que Deus salve o traficante, que é o pretendente ou o namoradinho dela, né? Então, o que acontece? Ela está sendo movida pela razão ou pela emoção? Está sendo movida pela emoção, porque imagina você que dentro da igreja existem milhares e milhares de opções de homens solteiros para ela poder se relacionar e casar, e ela então desliga toda a razão, todo o entendimento, toda a lógica, desliga os seus neurônios para tudo aquilo que é o certo e vai fazer o errado, e já sai na arrancada da sua vida, decidindo pelo mais difícil. Ela decide pelo errado, decide pelo impulso, decide decide pela empolgação, pela carne, e aí então ela já sai fazendo burrada logo no início e depois vai dizer que está sofrendo. Eu preciso explicar para você o que é sofrimento então. Sofrimento então, anota essa lição, mais uma lição do entendimento. Sofrimento é o resultado ruim de decisões certas. Vou repetir, sofrimento é o resultado ruim de decisões certas. Você faz tudo certo, mas o resultado dá errado. Isso é sofrimento. E aí, meu amigo, quando você vem para a igreja, você fez tudo certo e deu errado, aí eu choro com você, eu sofro com você, eu sou solidário a você, porque você fez tudo certo e lamentavelmente deu errado. E mesmo assim, quando dá errado, apesar de você ter feito tudo certo, eu consigo enxergar nisso ainda um direcionamento de Deus para você mudar de rumo. Vou dar um exemplo. Fulano montou uma lojinha, fez tudo certo na lojinha, a lojinha dele vendia produtos de presentes e ele tinha lá os melhores preços, os melhores produtos, e a loja era linda, fez tudo certo, mas a loja faliu, deu errado, e ele chega na igreja e fala: pastor, eu fiz tudo certo, deu errado. Isso é sofrimento, vamos chorar junto, eu abraço você, e a gente chora, a gente ora, a gente vai buscar Deus, e eu consigo enxergar nisso uma direção de Deus. Eu diria para a pessoa: eu acho que Deus não tem isso para você, acho bom você procurar outra área, em vez de vender presente, venda celulares, venda sei lá o que, qualquer outra coisa, vai estudar medicina, vai vender coxinha, vai fazer qualquer outra coisa, mas você está no ramo errado. Mas quando você já sai na arrancada da sua vida, tomando decisões erradas, então lá na frente vem o resultado das decisões erradas. Ora, resultado de decisão errada é erro também, entendeu? Então se você planta parafuso, você colhe arame farpado. Então se você já sai se relacionando com um traficante logo na saída da sua solteirice, né, que você quer se casar no início do seu relacionamento, aí depois você se relaciona com ele, você se envolve com ele, noiva com ele, aí ele vai preso, aí você chega na igreja e fala: eu estou sofrendo porque meu noivo foi preso e agora eu estou sofrendo. Então eu tenho que explicar para você que você não está sofrendo, você está simplesmente colhendo. É diferente sofrer de colher. Quando você está colhendo porque você plantou isso, você já sabia que ia dar BO, você já sabia que ia dar ruim, né? Porque ele já era um sujeito, enfim, que tinha aí na arrancada das suas decisões, você já tomou decisão errada. Então sofrimento não é resultado de decisão errada, sofrimento é resultado ruim de decisão certa, né? Sofrimento não é resultado ruim de decisão errada só dá resultado ruim. Então fique com o seu resultado ruim. Se você tiver passando por uma situação da qual você fez lá atrás um monte de burrada e agora você se julga sofrendo, saiba que você não está
está sofrendo, você está colhendo tudo aquilo que você plantou, e a Bíblia diz que colhe mesmo, não tem jeito, né? E a gente percebe isso na agricultura, que é a semelhança do que a gente vê aí em todo o agronegócio do país. Plantou, colheu. É assim que funciona. Então, plante coisas boas para colher coisa boa. Com o dia que você plantou coisa boa e colheu uma coisa que não é tão boa, aí a gente sofre junto. Mas então, queridos, aí está a racionalidade. Deus te colocou num mundo racional, onde tudo é racional. Se você não colocar gasolina no seu carro, ele não anda. Se você não pagar a luz, é cortada. Se você não comer, você não vive. Se você não toma, e assim por diante. Isso é racionalidade, isso é a lógica. Existe uma lógica no mundo. Então, e Deus, ele te colocou. Deus é um Deus que trabalha com lógica, te colocou no mundo lógico, e nesse mundo lógico, tem pessoas que insistem em viver simplesmente na sobrenaturalidade. Quer viver simplesmente no milagre. Pessoas não fazem nada e querem um milagre. Eu não faço nada na minha vida e eu quero esperando um milagre acontecer. Quando Deus fala pra gente esperar em Deus, olha, espere em Deus, descanse em Deus. Descansar em Deus não é ficar deitado numa cama, ficar deitado numa rede. Descansar em Deus é você continuar fazendo os seus afazeres, a sua rotina do dia a dia, trabalhando, confiando. Descansar então significa confiar em Deus. Então você continua com sua rotina, trabalhando, fazendo tudo que você tem que fazer, confiando em Deus, que num determinado momento pode vir a acontecer alguma coisa. Mas o que a Bíblia nos ensina mesmo é pra gente ter força e ânimo, e a gente ir pra cima, e a gente lutar, e a gente, fazer aquilo que é racional, aquilo que é inteligente. O caminho que o Evangelho nos propõe é o caminho da inteligência, não o caminho da apatia, e nem o caminho de ficar parado, né, e nem de tomar decisões erradas. Então o problema da gente muitas vezes é a gente mesmo, né? Então eu vejo aquela mulher que chega na igreja, e tô falando de mulher, pode ser homem também, entendeu? Você coloca aqui se quiser na igreja, mas é que no exemplo, mas é que a gente vê muito isso. A pessoa chega na igreja e fala: meu marido tá preso, meu filho enfim, tem 3 filhos, um de cada pai, um sumiu, o outro mataram, e aquelas coisas assim, sabe? E a pessoa chega e fala: e o diabo tá bravo comigo. Eu falo: minha querida, você não precisa de diabo para ficar bravo com você. Você é competente para destruir sua vida sozinha, entendeu? O diabo tá preocupado com outras coisas, entendeu? Você acha que o diabo vai perder tempo contigo? Você mesmo se arrebenta, você tem um talento para se autodestruir fantástico. O que você não quer é encarar a realidade, fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, e empreender um esforço para tomar uma atitude que seja em seu favor. É incrível como você consegue tomar atitudes erradas. Então você tem que olhar pela racionalidade. E a racionalidade vai dizer: coloque teus maridos no pau para poder pegar a pensão deles, coloque teus filhos numa creche, vai estudar, vai trabalhar, vai virar gente, entendeu? Que é o que todo mundo faz, né? Ninguém consegue êxito sem esforço e sem ânimo, né? Então tem que lutar, tem que ir pra cima. Então, o Deus a que a gente serve, né? Jesus, João coloca ele como a razão se fez carne, essa inteligência criadora se fez carne. Então, quer se relacionar com Deus, comece a prestar atenção na inteligência do mundo, na inteligência interna de si mesmo. Começa a abrir os olhos para tudo isso, para aquilo que é inteligente na sua vida. Pense de forma inteligente, não pense de forma vitimista, de comiseração, de ai, coitado de mim, porque eu não sei o que. Esse tipo de pensamento, ele alimenta o teu sentimento de inferioridade, alimenta o teu sentimento de depressão, e isso é um lugar quentinho, gostoso, que a gente fica ali achando que está todo mundo contra nós, e só Deus nos ama, e isso é uma mentira que o diabo quer colocar na sua vida, querido, quer incutir na sua cabeça. Isso é demônio, isso é uma influência maligna, porque o que o Evangelho fala filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, tem esforço e ânimo, vamos pra cima, toma o teu leito e anda, faça alguma coisa, se mexa. Você está no mundo da racionalidade, no mundo da inteligência, e aqui precisa de inteligência e de esforço para poder conseguir se estabelecer, e Deus te deu um cérebro para você. Tem gente que tem 50 anos e o cérebro é virgem ainda, nunca usou, sempre foi levado por todo o vento de doutrina, sempre fez o que mandaram você fazer. Para de mandar, para de obedecer cegamente, comece a pensar no que estão falando, pensar no que estão te mandando, pensar no que você está ouvindo. Para de ouvir remeleixo daqui para cá e
pensa um pouco nas letras de música que você coloca dentro de você, em tudo aquilo que você ouve de jornal nacional. Para pensar um pouco. Estão te manipulando, não pode ser desse jeito. Então você tem que ter um pensamento crítico e começar a pensar por si mesmo, porque o dia que você ouvir a razão dentro de você mesmo, você vai estar ouvindo o próprio Deus. Você já parou para pensar que a racionalidade, se Deus, ele também se manifesta através da razão, e a razão nós temos dentro da gente aquela voz que puxa a gente para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, para aquilo que deve ser feito, e essa voz interna da gente, a gente chama ela de razão. Você já parou para pensar então que você que diz que Deus não fala com você, e quando aquela voz interna fala com você, talvez possa ser Deus falando com você mesmo, usando a sua voz e o seu cérebro e o seu pensamento para se comunicar com você, para falar o que deve ser feito e o que não deve ser feito? Você acha que quando você está numa rodinha de gente errada, você acha que não tem uma voz interior que fala com você? Você sabe que você está no lugar errado. Quem tá falando com você? É a tua carne que está falando com você? Quem está falando com você? Você acha que a tua carne está te exortando para sair desse lugar? Você acha que a carne da gente exorta a gente para sair desses lugares? Quem é que exorta a gente para sair desses lugares? É Deus que exorta a gente para sair desses lugares. Quando você está no seu ambiente, na sua vida aí, e você ouve uma voz assim dentro da sua mente, por que você não ora um pouco? Por que você não jejua? Por que você não lê a palavra? Lê um salmo? Quando vem isso na sua mente, você acha que é você que está pensando isso? Você acha que isso veio da sua cabeça? Ou como João fala que ele era a razão estava com Deus e a razão era Deus? Ou você acha que essa voz da razão dentro de você, essa voz que te chama para a lucidez, para ser melhor, ou você acha que é de você, ou você acha que isso é de Deus? Então pensa nisso, querido, antes de você falar que Deus não fala comigo. Talvez Deus esteja falando com você, gritando dentro de você para você tomar decisões certas, e você esteja rebelde com relação a essa voz, essa razão interior de você, simplesmente porque você quer fazer as coisas do seu jeito, do jeito do teu sentimento, do teu coração, das tuas paixões. E quando a gente segue o nosso coração, aí a gente vai dar de cara com aquilo que está escrito no livro de Marcos, que enganoso é o coração do homem. Tem muita gente que fala assim: faz o que está no seu coração. E aí o evangelho diz: não faça o que está no seu coração, porque enganoso é o coração do homem que provém os maus pensamentos, prostituição, inveja, injustiça, luta, briga, tem tudo do coração do homem, né? E aí Jesus, ele fala assim que o homem fala a boca fala do que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. O que entra pela boca sai para lugares escusos, mas o que sai da boca sai do coração do homem, e o que contamina o homem é o coração. Então não faça o que está no seu coração, faça o que tem que ser feito. Entendeu? Então presta atenção, que tudo que a gente está falando aqui é racionalidade, é entendimento. Não precisa de espiritualidade nenhuma para isso. Precisa de inteligência. Então abra a sua cabeça, sirva a Deus com inteligência. Então nós estamos falando de razão, da razão, do Logos que se fez carne, que é Jesus. E agora a gente vai pensar um pouco sobre a criação. Como a gente vai começar esse estudo sobre entendimento, falar de criação, falar de Gênesis, falar Por que a gente vai falar disso? Porque eu preciso falar de salvação. Eu preciso explicar o conceito de salvação para vocês. E para isso eu preciso ir lá na queda do homem, né? Lá em Gênesis 3, mais ou menos, fala sobre a queda do homem. E para falar da queda do homem, eu queria falar então sobre o conceito de Deus, né? Deus não é um conceito, mas eu estou usando essa expressão, usando o nome conceito para poder me referir ao pensamento, à linha de raciocínio que eu quero estabelecer. Então falar de Deus, querido, é uma coisa assim que muita gente até hoje fica, aliás, tem muitos ateus hoje, é muito trabalhado o ateísmo, existem grandes nomes do ateísmo aí. Eu quero falar um dos nomes, Richard Dawkins, que é um cara que bate muito, né, na coisa da criação, da coisa de Deus, né, na possibilidade da existência de Deus, segundo Richard Dawkins. Mas acontece que tem a ideia da existência de Deus,
é uma ideia muito presente dentro do pensamento filosófico e do pensamento científico, tá? A ideia da existência de Deus não é uma ideia, não é um conceito retrógrado, não é uma coisa assim boba. Tem gente que tem até vergonha de falar que acredita em Deus e tudo mais, entendeu? Então, queria falar para você assim que Einstein acreditava em Deus, tá? Então, por que eu estou falando do Einstein? Porque o Einstein é um divisor praticamente da ciência, assim, é uma coisa assim, Einstein é um nome incrível da ciência, é um cara que desenvolveu teorias e conceitos assim que revolucionaram a física. Então Einstein, ele diz assim que ele acreditava no Deus de Spinoza. E o que é o Deus de Spinoza? O Deus de Spinoza é o Deus do mundo grego, é o Deus de Aristóteles, é o Deus como força, força criador inteligente, né? Então Einstein acreditava nessa força criadora inteligente. A grande diferença entre o Deus que os cientistas acreditam, que alguns cientistas acreditam, e o Deus que os cientistas não acreditam, é uma questão de pessoalidade, né? Então os cientistas acreditam que Deus não é pessoal. Eles acreditam em Deus, mas que não é um Deus pessoal. E eles não acreditam num Deus que é pessoal. Quando eu falo pessoal, pessoal de forma que você, na sua intimidade, na sua pessoalidade, possa se relacionar com ele, falar com ele, ele te ouvir e ele interferir na sua vida de modo pessoal. Então a ciência não acredita nisso, mas a possibilidade da existência de uma força criadora, ela é real dentro da ciência, né? Tanto é que o próprio Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução, ele começa a tese da teoria da evolução com um versículo bíblico. Então você está entendendo? Então assim, o problema da ciência é que ela assume a possibilidade realmente da existência de uma força criadora, mas não necessariamente que ela é pessoal. Nós que cremos em Deus, cremos num Deus pessoal, mas as duas prerrogativas dá para caminhar junto, dá para caminhar próximo ali, porque tem coisas que não tem explicação. Uma das coisas que não tem explicação, que eu costumo perguntar, eu gosto de refletir sobre isso, é: por que existe alguma coisa no lugar do nada, né? Isso é uma das questões, mas a gente entra nisso mais para frente, né? Respondendo essa pergunta, que é uma pergunta que começou com Leibniz, depois foi para Martin Heidegger, e até hoje ela assola a humanidade. Por que existe alguma coisa no lugar do nada? Guarda essa pergunta, daqui a pouco a gente volta a falar dela. Mas então, falando da questão de Deus, da existência de Deus, é importante que fique claro que nós estamos falando de um Deus que ele principalmente, talvez, ele trabalhe usando essa ferramenta da razão, né? Ele criou um ambiente racional. Nós estamos falando essa palestra de entendimento. É entendimento para você entender princípios. Existe lógica na salvação. Existe lógica em Deus. Existe lógica na existência. Existe muita lógica na existência. Existe lógica na palavra de Deus e na vida com Deus. Esse é o ponto. Não vamos fugir disso para ficar só no milagrismo, só na transcendência, só na viagem, achando que Deus é um espírito, é uma coisa distante, uma coisa etérea, metafísica, porque a razão ela é muito palpável e muito real. Por causa da razão eu estou usando um celular. Eu estou usando o celular para gravar para vocês por causa da razão, por causa da inteligência. Inteligência foi desenvolvido nesse negócio da gente aqui. E Deus não está nisso aqui? Claro que Deus está nisso aqui. Entendeu? Então vai pegando aí esse entendimento para você vir comigo aí. Por isso que eu estou falando para você que o entendimento é libertador. O entendimento mudou minha vida. O entendimento do evangelho, das coisas de Deus, mudou minha vida. Então, falando a respeito, eu não acredito em... Pessoas chegam para mim e falam assim: eu não acredito em Deus. Eu falo: ok, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus, né? Não acredito em Deus, ok, fica de boa aí, tal. Aí a pessoa pergunta: mas você acredita? Aí eu digo assim: eu acredito em Deus, eu acredito, eu creio, né? Eu consigo ver nisso muita razão, muito sentido. Aí a pessoa diz assim: mas por que você acredita em Deus? Eu digo assim: olha, eu acredito em Deus por questões lógicas mesmo.
Acredito em Deus por questões lógicas. Aí a pessoa fica, não é possível. Como é que você diz que existe lógica em acreditar em Deus? Aí eu digo, o meu choque, né, dentro dessa revelação é o seguinte, né, que eu acredito em Deus porque imagina o seguinte, há 200 anos atrás, você que está me ouvindo, você existia? Há 200 anos atrás você não existia e nem eu existia. Se você não existia e nem eu existia, nós estávamos na inexistência. Nós não existíamos, portanto, estávamos dentro da inexistência. Dois não existentes não existindo na inexistência, tá certo? Agora eu vou abrir um espaço aqui para uma abstração, para um pensamento imaginário. Imagina que eu e você, lá na inexistência, a gente se encontre. Aí eu encontro você na inexistência há 200 anos atrás e digo assim, olá, tudo bem? Você não existe e nem eu. E você diria, pois é, eu não existo e você também não existe. Eu diria, tá certinho, você está coberto de razão. Você está coberto de razão. Você falou uma coisa que é verdade, é real. Nós não existimos. E eu diria para você assim, mas eu fiquei sabendo que nós vamos existir um dia. E você diria assim para mim, é impossível. E eu diria, é verdade, você tem razão. É impossível, mas nós existiremos. É impossível, é irracional, mas nós existiremos um dia. E você diria, é impossível, não tem como, é um absurdo, é irracional, não faz sentido, não pode ser, eu não aceito. E eu diria, você tem toda a razão. É impossível, é irracional, é passível de você não aceitar, você pode reagir como você quiser, você pode estribuchar o tanto que você quiser, mas você vai existir um dia. E você riria da minha cara e diria, isso é um absurdo, me deixe quieto aqui na minha inexistência, que eu estou já de eternidades em eternidades nessa inexistência, então vou ficar quietinho aqui, então deixa eu quieto. E eu falei, ok, fique quieto, nos encontramos na existência. E hoje eu vim aqui nesse vídeo dizer pra você, e aí meu filho, minha filha, como é que tá, tudo bem? Lembra da nossa primeira conversa lá na inexistência? Eu não falei que você ia existir, né? E você disse que era um absurdo, que não tinha como, que era um ridículo, irracional, que era falta de inteligência, que eu estava falando era uma bobagem, né? E hoje você está inserido aí na existência e você está conversando comigo através desse vídeo. Então o que eu quero dizer o que com isso? Que o impossível, o inimaginável, o irracional, o absurdo aconteceu. Você veio para a existência e eu vim também. Obra do acaso, Eduardo. Obra do acaso, ok. Mas acontece que o nada não produz nada. A ciência já provou que o nada não produz nada. Pega um bolo de nada, põe em cima da mesa, fica observando lá o bolo de nada para ver se sai alguma coisa do nada. Não sai, do nada não sai nada. Então, se o nada não produz nada e você está aqui, eu estou aqui hoje, bem-vindo a uma situação aonde alguma coisa provocou a nossa existência, que não foi o nada. Nós não viemos do nada, nós viemos de algum lugar, e esse lugar, se a gente começar a retroceder, vai chegar no que Aristóteles dizia de primeiro motor necessário, a necessidade de um primeiro motor, a necessidade de um primeiro disparo, a necessidade de um primeiro momento para que tudo possa estar acontecendo. E esse primeiro disparo, quem diz é o próprio Aristóteles, é o primeiro motor. Esse primeiro motor é Deus. Então, dentro da racionalidade, a gente já encontra aí uma resposta para Deus. Se você estivesse na inexistência, e eu também há 200 anos atrás, e você me perguntasse, mas o que é existir? Eu diria para você, eu não sei o que é existir, porque eu não existo e você também não existe. E você diria assim, mas o que você está falando não tem o menor sentido. Eu diria assim, olha, eu fiquei sabendo que você vai entrar num negócio chamado carne. E você diria, o que é carne? Eu diria, eu não sei, fiquei sabendo que é mole, mas tem um negócio duro chamado osso, que fica dentro da carne. E você diria, mas é mole ou é duro? Eu falei, não sei. E eu diria para você, eu fiquei sabendo que é matéria. A gente vai entrar na matéria, mas o que é a matéria? Você diria, eu não sei o que é matéria, nem o que é mole, o que da carne, nem o que é o duro do osso, e nem o que... Eu não sei o que é isso, eu só estou te falando informações que chegaram para
para mim, que são muito estranhas essas informações. E você perguntaria, mas vai ter só eu? Eu diria, não, vai ter um monte de seres iguais a você, são chamados de pessoas. Você fala, mas você tá louco, cara, você não tem a menor possibilidade de ser. Eu falo, é verdade, você tem razão, presta atenção no é verdade, presta atenção no você tem razão, que razão existe na existência, querido. Não existe a menor razão na existência, não tem como ser, isso aqui é um absurdo. Na verdade o que está acontecendo é um milagre, e esse milagre existem regras racionais para poder conduzir e de alguma forma equilibrar esse milagre, mas a existência já é um milagre. Pega dois não existentes e diga que eles vão existir, eles vão falar que é impossível. Hoje nós estamos na existência vivendo o impossível, o improvável, o incabível, o escândalo, o irrealizável. Nós estamos inseridos na existência. É que a gente é cozido dentro da sociedade, nesse pacote de acordar com mamãe e papai dentro de uma família. A gente vai ficando lúcido, vendo tudo e acha tudo normal, mas não tem nada normal. Não tem nada normal, é tudo muito louco, cara. Não tem nada normal, é tudo um escândalo, cara. É um grande escândalo isso, a criação, a existência dos seres humanos, a relação de tudo isso. E tudo isso foi sendo construído ao longo dos anos, ao longo dessa situação toda. Pastor Eduardo, você acredita no evolucionismo? Você acredita em Darwin? Queridos, eu acredito na palavra de Deus e também acredito na ciência. Que doideira, hein? Mas você não acredita só na palavra de Deus? Não, eu acredito também na ciência. Acredito. Para mim não me interessa se Adão ou Eva, eles foram homem e mulher de carne de verdade, ou se aquilo é um conceito. Para mim não interessa isso. Para mim o que interessa é a história, é a essência da história que Deus quis passar para Moisés e as lições que aquilo chegou para mim. Aquilo é uma lição que chega para mim. Não interessa os personagens, o que interessa é a lição, é um aprendizado daquele negócio. Para mim não interessa, cara. Eu não vou entrar nessa discussão de qual que é o sexo do anjo. Não dá para entrar nisso. Não vou entrar nisso. Não é prudente, não é normal. Imagina você que a Bíblia é um livro que começou a ser escrito a Moisés, 1500 anos antes de Jesus. Estamos falando de um livro que começou a ser escrito há 3500 anos atrás. Como é que você vai pegar uma história extremamente complexa e vai há 3500 anos atrás vai falar para Moisés, olha, assim, meu, você tem que contar uma parábola, você tem que contar alguma coisa, você tem que usar uma linguagem. A Bíblia tem linguagens que são literais, tem linguagens que são figuradas, tem parábolas, escatologia, tem um monte de linguagem. Então você tem que saber separar as linguagens. Ah, mas você é liberal, não sei o que, querido, não me interessa, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E eu quero chamar pessoas para poder ir para o céu comigo. Eu não vou pegar trem de doido e ficar enfiando na cabeça das pessoas. O que eu tenho descoberto é o evangelho do entendimento, o evangelho do amor, o evangelho da inteligência, um evangelho que tem me libertado de religiosidade. Então vem comigo, sabe? A parábola do filho pródigo é uma parábola. Não me interessa se aquilo aconteceu, se deixou de acontecer. O que eu quero é o que Jesus está passando, é a lição daquilo. Não me interessa se aconteceu, se não aconteceu. A parábola do rico e Lázaro, não me interessa se aconteceu, se deixou de acontecer. Aquilo é uma parábola, Jesus está nos ensinando algo naquela parábola. E o ensinamento me interessa. É o ensinamento que eu quero. Eu quero aquela inteligência que é passada no ensinamento. Então para mim não me interessa se a serpente falou, se ela anda, se ela voa, se ela deixa de voar. Eu não vou discutir isso com ninguém. Então, antes de mais nada, a Bíblia é um livro de sabedoria. É um livro de sabedoria e para mim é a palavra de Deus. E se Deus disse aquilo, é aquilo. Não sei de que forma é aquilo, mas é aquilo.
Não sei de que forma aconteceu, como é que foi, mas é aquilo. Mas eu acredito na ciência também. E eu consigo viver assim. E eu consigo ser satisfeito, racional e tranquilo, vivendo assim, acreditando e vendo tudo que vai acontecer. Eu vou assistindo tudo e vou retendo o que é bom e vamos embora. E não tem problema, não. Né? Não tem problema. Então, com isso, e aí eu entendo que a criação do homem, eu entendo que realmente tem uma criação, eu entendo que um dia não precisa ser um dia de 24 horas, Deus criou o mundo em 7 dias, uma semana, pelo amor de Deus, gente. Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. A Bíblia mesmo, ela vai se complementando. Você não pode, a gente não pode pensar na leitura bíblica só de forma literal. A gente tem que pensar de uma linguagem, de forma que foi escrita, figurada, de forma parabólica, né? Você pega lá, por exemplo, sei lá, o sonho de Nabucodonosor, entendeu? Você não pode ler aquilo de forma literal. Nabucodonosor contou o sonho dele e depois, na hora de interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel saiu desmistificando tudo. Falou: rapaz, a cabeça do sonho da estátua é de ouro, é o teu reinado, depois não sei o que, o pé de barro vai cair tudo, vai ser destruído, e depois vai vir um novo reino. Quer dizer, pegou-se um desenho de uma estátua e saiu interpretando o que era aquilo, né? Então eu acho que é por aí. Vamos com calma aí, porque, né, a gente está lidando com gente inteligente, né? Então, queridos, o conceito de Deus, ele é um conceito aceito pela ciência. Ele também, por muitos cientistas, não por toda a ciência, não é unanimidade, é um conceito aceito por muitos cientistas, também é um conceito aceito. É um conceito também que tem o pessoal da ciência tem dificuldade de aceitar o Deus pessoal. O Deus que conhece a cada humano, que contou os cabelos de cada um. A ciência tem dificuldade de aceitar isso. Mas eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio no Deus pessoal. Eu creio também numa força criadora, né? Tanto é que a teoria do Big Bang é uma teoria de uma explosão cósmica que deu origem a todas as coisas, deu origem ao universo, né? Há 14 bilhões de anos atrás. Segundo a ciência, a Terra tem 4 bilhões de anos, né? Então é muito louco isso. A gente consegue ver tudo dentro de uma racionalidade também, porque a gente está inserido no planeta. Se a gente sair do planeta e for lá para o espaço, for para, sei lá, uma altura aí de uns 20 quilômetros para cima da Terra, aí a gente já vai ter uma visão, já vai estar fora da atmosfera, a gente já vai ter uma visão louca do mundo, sendo o mundo atravessando o nada, o vácuo do universo, nada segurando o mundo. Isso já é uma visão estarrecedora, louquíssima, né? E quando olha a Terra, fala: a Terra está parada. A Terra não está parada, a Terra está andando em torno do Sol a velocidade de 120 mil quilômetros por hora. Você está sentindo alguma coisa? Em média, né? 120 mil quilômetros por hora. Essa espaçonave chamada Terra está cortando o universo agora. Ah, mas eu não estou sentindo Deus. Rapaz, você não precisa sentir Deus. Você está sentindo a Terra se mover a 120 mil quilômetros por hora? Ela está se movendo. Você está sentindo o Sol se mover junto da galáxia com a Terra em volta? Aqui é o Sol e aqui é a Terra. A Terra está em volta do Sol, mas o Sol também está se movendo. O Sol está a 700 mil quilômetros por hora. Está sentindo alguma coisa? Não está sentindo nada. Mas tem alguém segurando tudo isso. Leis da razão, da física, da matemática, leis da lógica estão segurando isso. É o que eu falei num vídeo anterior aí, falei num dos meus vídeos, que o fantástico do logos, da lógica, é que 1 mais 1 é 2 aqui na Terra, 1 mais 1 é 2 em Marte, 1 mais 1 é 2 em outra galáxia, 1 mais 1 é 2 há 400 bilhões de anos atrás, e 1 mais 1 vai ser 2 há 300 bilhões de anos no futuro. A lógica não muda. Quer ver como uma coisa é louca, querido? Pega um copo d'água aí para beber. Bebe uma água fresquinha que acabou de sair da fonte. Fresquinho, gostoso, geladinho. Você bebe, água fresca. Essa água fresca tem 4 bilhões de anos. Água fresquinha tem 4 bilhões de anos.
Talvez essa água que você esteja bebendo, Faraó bebeu, sei lá quem bebeu, talvez ela tenha sido já alguém importante. O bagulho é louco, velho. O bagulho é louco. Você entendeu? Então, assim, o conceito Deus, na verdade, ele se torna um fator racional necessário, primeiro motor. Aí quando eu estou falando isso para a pessoa, que a pessoa... que o nada não produz nada. Aí eu pergunto para a pessoa: você acredita em mim? Você acredita que eu tô aqui? Ela fala: acredito. Por quê? Porque eu tô vendo. Tá bom. E você, o fato de me ver, você acha que eu sou necessário para a existência do universo? A pessoa diz: não, você não é necessário para a existência do universo. Eu falo: e você? Você que está me ouvindo, você é necessário para a existência do universo? Não. Você deve concluir: o universo existe independente da minha existência. Pois é, você não é necessário para a existência do universo, nem eu sou necessário para a existência do universo. Nós somos desnecessários. Se o desnecessário existe, quanto mais o necessário. Percebeu? Há necessidade de existir um ser necessário que dê origem a todas as coisas. Há necessidade de existir o primeiro motor de Aristóteles. Há necessidade de existir o Deus de Spinoza, o Deus de Einstein, ou o Deus de Jacó, de Abraão, o Deus de Josué. Há necessidade de existir uma força criadora que mova todas as coisas. Então a gente está falando de entendimento, de racionalidade, e é por aí que a coisa se desdobra. Você está entendendo, querido? Então, assim, a conversa de entendimento, ela vai por esses caminhos. Ela vai por esses meandros. Aí não vai dar nem tempo de eu falar sobre a queda. Só falamos sobre o conceito de Deus aqui. O conceito de existência de Deus, né? Então, só para você entender também o conceito de existência de Deus. Jesus ele vem, Jesus ele inaugura a igreja dele. A igreja de Jesus, na verdade, não é um CNPJ como muitos pensam, né? Até os próprios católicos eles batem muito nessa tecla. A igreja de Jesus é a nossa igreja. Querida, igreja não é CNPJ, tá? Igreja, vocês estão defendendo o CNPJ. Igreja é um estado de consciência, tá? Igreja é novo nascimento. Novo nascimento não se limita a CNPJ, né? Então tem gente que nasceu de novo dentro e fora do CNPJ de vocês ou de qualquer da sua instituição. Isso é uma coisa que independe de CNPJ. Né? O véu do tempo foi rasgado, a gente tem acesso direto a Deus hoje, então a pegada é outra, baixar um pouco a bola de todo mundo aí, né? Então esse conceito, essa coisa toda da existência de Deus, querido, esse estudo que eu estou dividindo com vocês aqui, ele é uma reflexão de uma instituição chamada Igreja, independente de CNPJ, que já existe 2000 anos de estudo em cima disso. Estou falando de estudo a partir do momento que Jesus inaugurou essa instituição chamada Igreja, independente de CNPJ. 2000 anos de estudo, universidades foram formadas, entendeu? Tudo que a gente conhece de modernidade, do mundo contemporâneo, tudo que a gente conhece de entendimento, de inteligência, foi gerado a partir desse momento em que nós recebemos a visita de Deus homem. Imagina você que nós recebemos a visita do próprio Criador. Essa força toda criadora que criou tudo isso, essa força toda se condensou num homem. Esse homem nasceu, né? Nasceu e como um homem comum, ele veio para a terra debaixo de profecias que haviam sido ditas. Eu vou falar isso mais para frente. Ele se tornou homem, ele ficou calado até os 30 anos, ele começa a falar, ele abre a boca. Quando ele abre a boca, o que ele tem para ensinar é tão revolucionário, o que ele fala, o discurso dele é tão enlouquecedor, o discurso dele é tão inédito, é tão libertador, que ele inaugura um novo tempo na humanidade, e a humanidade passa a contar o tempo a partir dele, de tão enlouquecedor e libertador e humanizador tudo o que ele falou. E esse homem, na verdade, com quem andou com ele, olhou e falou: é Deus, estamos diante de Deus encarnado. Nós recebemos a visita de Deus há 2000 anos atrás, seus ensinos estão até hoje. Ele disse que a presença dele não se limita simplesmente à carnalidade, à pessoa dele, o fato dele estar encarnado, mas a existência dele vai muito além, vai através do seu espírito. E espírito, querido, agora é que a coisa vai ficar doida, eu vou chamar você para o próximo vídeo. E em espírito também
também quer dizer entendimento. Entendimento também quer dizer espírito. Então, entendeu? Você está se enchendo do espírito quando você entende. Quando você não entende, você tem limitações no espírito, porque espírito, na verdade, queridos, é a essência da consciência. Essência da consciência, consciência da pessoa, a essência do que está na consciência da pessoa se manifesta, está presente quando o que é a essência da consciência, senão as ideias, senão aquilo que a torna pessoa, e o que a torna pessoa são os conhecimentos e as informações com as quais ela se relaciona com o mundo. Então as informações do conhecimento, da essência, tudo isso pode ser passado para o papel, querido. Já falei isso. Consciência pode ser passada para o papel. Eu, Eduardo, acredito que na política assim assado, não sei o quê. E quando você passa o papel, a consciência de uma pessoa, você está tendo contato com o espírito dela ali, cara. Você está tendo contato com o espírito da pessoa ali, naquilo que está escrito. Quando você está tendo contato com a palavra de Deus, você está tendo contato com o espírito, com o entendimento. Porque o que é espírito? Defina espírito para mim, é fantasma, espírito. É uma energia. Vai além de energia, querido. Energia sem fio, dedo na tomada. A gente tem um conceito de espírito. A gente tem um conceito de espírito muito louco. Que espírito vale, cabe tudo dentro do espírito. Cabe tudo. Espírito é fantasma, espírito é alma, espírito é sei lá o quê, né? Mas quando você vai para a igreja e quando você está na igreja e a gente começa a pregar o evangelho e você entende o que está sendo dito, você pegou o espírito daquilo que está sendo passado, ou seja, você pegou o entendimento. Então o Espírito de Deus, ele também não é só entendimento. Não é só entendimento, mas ele também é absorver o entendimento, absorver a compreensão, entender, compreender. Quando você entende, você fala, uau, entendi, velho. Quando você entende, sua mente muda. Por isso que a transformação, ela é pelo entendimento. Quando você entende, sua mente muda. E aí você pegou o negócio, mudou a mente, muda o caráter, muda a personalidade, muda as atitudes, muda o dia a dia, muda tudo. Por quê? Porque a mente mudou. Tende vós a mente de Cristo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo pede para imitar, imitando, ouvindo, entendendo. Você vai entendendo, vai mudando. E quando você muda porque entendeu, e aí a gente diz, o Espírito de Deus entrou em você. Você entendeu, cara? Entendeu? Então, querido, o Espírito, ele também é entendimento. Ele não é só entendimento, mas ele também é entendimento. Você está conseguindo pegar aí o porquê que o entendimento me deixou louco, velho? Porque entendimento, querido, vai muito além de uma palavrinha só, assim, para entender. Não é isso, cara. Entendimento é estar cheio do Espírito. Entendimento é mudança de caráter, mudança de postura, entendimento é atitude proativa em função da melhoria de vida, em função de ser um melhor ser humano, melhor pai, melhor mãe, melhor pastor, em função de buscar mais a Deus, né? Em função de conhecer mais a Deus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, onde nós vamos destrinchar mais ainda essa questão de entendimento e a queda do homem. Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe, né? E eu quero que você aí divulgue, me ajude a divulgar esses estudos. Deus abençoe.